Monsenhor Bernardo também teve uma grande visão com o Xunguei, que hoje é um patrimônio da arquidiocese para o bem espiritual. Finalmente, inspirado pelo próprio Espírito Santo, achou que a Igreja, depois do Concílio Vaticano II, tinha terminado poucos anos, devia também descobrir, como o próprio Papa nos diz, a nova metodologia, uma nova linguagem, uma nova expressão para poder evangelizar. Como agora aquele jesuíta do Egito escreve uma longa carta ao Papa, dizendo que é preciso descobrir métodos novos, expressões novas para conservar o povo que está na igreja e, sobretudo, atrair aqueles que estão fora. Inspirado pelo Espírito Santo, Monsenhor então fundou o Movimento de Irmãos 1970. Era exatamente o centenário do primeiro Concílio Vaticano II, interrompido em 1880, 1970, e lá em Guadalupe havia uma grande missa dos bispos do Paraná, e lá estava então esboçado este novo movimento da Igreja de Curitiba, do Paraná, do Brasil e podemos dizer do mundo, porque tudo que se faz, até com uma pessoa, com uma família, com uma pequena comunidade, depois pela comunhão dos santos, o bem se difunde por toda parte, assim como também o mal também é contagiante em toda parte. E ali surgiu o movimento de irmãos. Qual era o método novo que devia surgir? Qual era a nova linguagem, a nova expressão? E Monsenhor Bernardo, inspirado por Deus, disse: a coisa mais sagrada que nós temos é a família. Pode ter uma coisa mais sagrada. E também a coisa hoje que está em maior perigo é a família. Por isso, Monsenhor Bernardo reuniu um grupo de leigos, atuantes, e disse: vamos fundar um movimento chamado de irmãos, mas movimento de casais, porque o movimento de casal atinge a família, atinge os filhos, atinge depois todos os demais membros da família, até chegar netos, bisnetos, e depois se difundir por toda a parte. Aí surgia então o movimento de irmãos, bem olhado, voltado, inspirado pelo Espírito Santo, para evangelizar mais ainda os casais, por sua vez evangelizados, que também fizesse o mesmo com sua família, e depois que se irradiasse também em outras comunidades, que não fosse um gueto fechado, mas que estivesse bem integrado na paróquia. Por isso o movimento de casais, família, vai dentro da paróquia. Por isso, com a inspiração, Monsenhor Bernardo quis logo no começo que um grupo de casais da paróquia fossem fazer o encontro e o pároco também fosse junto, que não pode existir paróquia sem pároco, e fossem juntos para, dentro desta nova metodologia que o Papa já
tanto queria, depois do Concílio Vaticano II, com nova expressão, nova linguagem, fosse então atingida a própria paróquia. Porque o movimento de irmão não pode ser fechado dentro de si mesmo, ser um gueto fechado. Nós superiores aos outros, nós todos somos servidores, todos somos irmãos. Ninguém tem que se colocar acima dos outros. Que este movimento de irmãos seja como uma luz, como aquela sarça ardente que não se consumia, assim a luz deve iluminar a todos. Que seja o movimento de irmãos fermento, assim como uma pequena quantidade de fermento leveda toda uma massa e fornece aquele pão gostoso, aquele bolo, aqueles bolos doces, saborosos. Assim deve ser o movimento de irmãos, luz da sua família, luz na comunidade paroquial, e também ser este fermento que vai atingindo toda a massa, de uma maneira ou de outra, onde quer que o movimento de irmãos se encontre, evidente, na paróquia e também fora da paróquia, mas sempre, qualquer lugar que esteja, sempre é uma paróquia, qualquer lugar. Porque não existe povo que não tenha a sua paróquia. Às vezes até, pode ser que até que ignore a sua paróquia, mas o movimento de irmãos é um movimento familiar, movimento paroquial e um movimento, como o senhor Bernardo queria que fosse muito eclesial. Pode haver um movimento independente, totalmente não existe isto dentro da igreja, porque aquele movimento que quer caminhar sozinho, dias mais, dias menos, também termina, porque deve estar plenamente unido à igreja hierárquica, ao pároco, à igreja diocesana, ao bispo, depois à igreja de todo mundo. Por isso o movimento de irmãos também tem uma obrigação de estudar, que é que a igreja diz. Nosso Papa continuamente está mandando as suas cartas. Quantas que João Paulo II escreveu, assim como Paulo VI, Pio XII, assim por diante, João 23, e o atual Papa, a sua primeira carta sobre a caridade, Deus é amor, a segunda sobre a esperança, e agora a terceira sobre a caridade da verdade. O movimento de irmãos, então, tem que ser muito eclesial, saber o que o Papa determina para o mundo, como que ele dirige a igreja, como o bispo na diocese quer que as diretrizes se apliquem, e depois na própria paróquia, para chegar à base, que o povo está na base, lá embaixo, não abaixo, mas embaixo, para entender, na base. Não adianta ficar lá na cúpula, não adianta ter o melhor documento do mundo se não chega ao conhecimento de todos, como este documento de Aparecida. Já faz 2 anos que estou todo dia lendo um pedacinho no jornal. Evangelizar é preciso. Depois de 2 anos ainda não acabei de ler. É preciso também, então, que o movimento de irmãos seja este movimento que procure conhecer o que a igreja ensina, que a igreja propõe, que a igreja também determina. Por isso o movimento de irmãos deve ser também muito determinante, sabendo o que quer, onde quer e por onde deve caminhar.